Então a religião inventou o mal. Ela inventou o bem e o mal, né? Não, ela só inventou o mal. Ah, tá. Ela não precisa inventar o bem. Ah, não, tá certo, entendo. Porque você vê a igreja evangélica, só fica falando do inimigo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Se você vai numa igreja evangélica, Eu até esqueci o nome, como que eles chamam o inimigo? tem um termo, cara. Cada linha chama de uma forma diferente. Esqueci. Não é inimigo. Adversário. 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 Porque para que as pessoas ficariam dentro de uma... Para que as pessoas buscariam a religião? Para que serve aquilo ali tudo? Aquilo só tem função se existir um adversário forte, Claro. que ela não dá conta sozinha, que ela vai precisar de uma congregação, que ela vai precisar daquilo tudo, né? E desempodera ela. Desempodera ela. E coloca o poder no coletivo. O poder está na fé, no coletivo, naquele pastor Na religião. lá. Foi por isso que o Evangelho de Tomé foi tirado da Bíblia, né? Ah, porque eu não sei. Porque Tomé dizia que o reino dos céus está dentro de você. E a palavra em grego que significa dentro de você é mesos. Porém, mesos pode também ser traduzida como reunião. Entendi. Né? Então, pode significar, mas não significava. Então, como tinha essa possibilidade dúbia, então excluiu o Evangelho de Tomé como um evangelho canônico. E foi difícil esconder o Evangelho de Tomé. Porque como Tomé era um cara muito teimoso, o Evangelho dele é muito concreto, muito profundo. Porque ele tinha questionamentos muito profundos que os outros evangelistas não tinham. Né? Mas ele trouxe essa frase, que o uso da palavra imersos, que é o reino de Deus está dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de mim, eu vou precisar de uma igreja, de um templo para quê? Pra nada. Para nada. Então isso acabaria com a própria igreja. Entendi. Né? Então num concílio chamado Concílio de Trento, no 385, foi retirado o Evangelho de Tomé. Falou assim, esse não pode, esse vai causar confusão. Então vamos deixar só os evangelhos que não vão explicar direito a coisa. E a palavra, os demônios é a mesma coisa, né? Sim. Porque existem pessoas que confundem. O místico não, o místico já entendeu um pouquinho desse assunto. Mas geralmente o leigo confunde espírito com demônio. Certo. Especialmente porque na Bíblia, Jesus exorcizava pessoas. Tirava espíritos, Tirava né? espíritos. E muitos confundem isso com entidades demoníacas. Então, é outro o equívoco que as pessoas têm. Outro grande equívoco. Equívoco muito grande. Mas como seria a explicação correta disso? Para as pessoas entenderem que demônios não são... que eles fazem parte da realidade e não são do mal. Então, daimones são seres da natureza. Agora, ser da natureza não tem qualidade humana. E o grande problema é que a condição humana sempre atribui, por projeção, as suas próprias qualidades a tudo. Então ele vai acreditar que Deus é bom e que diabo é ruim. Numa condição teológica. E maldade e bondade são atributos da natureza humana. E não de Deus. Não de Deus. Né? Este é um grande problema teológico. Claro, se você for perguntar para um teólogo, o teólogo está dando aula lá, Deus é bom? Ele vai dizer, não, Deus não é bom. Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus está acima do bem e do mal. Claro. É um conceito teológico puro. Agora, um demônio são seres da natureza, são seres da natureza. Demônio e anjo é a mesma coisa. Essa classificação de anjo barroco que tem, que a igreja desenhou esse tipo de anjo, é uma coisa muito, muito recente. Porque seres da natureza existem em todas as culturas. Que nem, por exemplo, nos árabes, que Maomé, Mohammed, dizia que tem duas linhas. Tem a evolução humana e a evolução dos djinns. E djinn tem de todo tipo. Tem djinn bom, djinn ruim, porque eles vão muitas vezes se mimetizando com a qualidade humana. Sim. E também nas crenças hinduístas você tem lá os rakshasas, Os yakshas. os yakshas,
tem os pitres que vêm de outros planetas, tem de tudo. E são reinos paralelos. Reinos paralelos. Que tem seres bons e seres maus, Sim, como os humanos. Como os humanos. Tem humano ruim e humano bom, do mesmo jeito. Agora, quem desenhou a imagem desses daimons com arquétipos de maldade foi a Igreja Católica, porque ela precisava criar um diabo muito forte para poder justificar a construção da fé e do credo. Precisou criar um adversário. Precisou criar um adversário. Para se lutar contra. Para se lutar contra. Isso é da natureza humana. Tem nada a ver com Deus e com teogonia nenhuma. Aí foi o Lutero, Reforma Protestante, 1500 e pouco. Ele enfatizou tudo isso. O demônio? Sim. Por isso que as religiões, as religiões de natureza evangélica que derivam de Lutero e Calvino são as que mais enfatizam. As que mais enfatizam. E, curiosamente, as que mais são ricas. Ok? Porque são cultuadores do demônio. Né? As pessoas lá têm muito medo. E é através desse medo que elas têm que pagar. Achando que pagando elas vão estar protegidas. Sim. Vão estar mais perto de Deus e não do demônio. Exatamente. E por que elas não questionam nada disso? Porque eles não têm interesse em estudar. Porque, por exemplo, até Lutero criou essa história toda da Reforma Protestante porque a igreja vendia indulgências, né? A igreja vendia pedaços do céu. Então Lutero falou assim, isso é um absurdo. E criou a Reforma Protestante, né? Certo, mas até ele tinha razão. Até ele tinha razão. Agora, o que eles fazem hoje em dia nas igrejas evangélicas? Vendem pedaços do céu, só que com cartão de crédito, né? Fazem o oposto do que Lutero quis. Claro, a moeda ficou diferente. Mas o problema é que as pessoas não estudam. Esse é um problema. Eu já fui muito católico, né? Mas quando eu era ainda católico, que ia na igreja, eu li um livro chamado Jesus dos 13 aos 30, e que explicava a passagem de Jesus pela Índia, a morte de Jesus no túmulo de Usa Saf, na Caxemira. Então eu falei, nossa, por que o padre não sabe disso? Por quê? Porque eles não sabem de nada. Entendi. Eles não são treinados para... Eles não estudam nada. Nada. Então aí não dá, né? Então você vai discutir com uma pessoa que não tem cultura nenhuma? Não dá. Mas eles não estudam de novo por causa daquele medo? Porque se eles estudarem muito, eles vão começar a se questionar. E toda pessoa que se questiona, que questiona alguma coisa, é ruim para o sistema. É ruim para o sistema. Se o padre começar a estudar muito, ele vai ter que deixar a igreja. Ele vai ter que deixar a igreja. E na igreja nunca vai incentivar a que ninguém estude, porque todo mundo que estuda é um ser livre. Com certeza. Não vai ser conduzido por massa nenhuma. Então, quando eu comecei a ver isso aí, eu me questionei de tudo isso e falei assim, eu tenho que estudar mais. Ninguém gosta de estudar. Mas e as pessoas que gostam muito de estudar, que a gente sabe, e que não são nem um pouquinho livres, estão em um outro sistema? Esses eruditos. Por quê? Que eles não são livres? Eles estudam tanto, eles só estudam. Estudam aquilo que é aprovado pela academia. Ah, entendi. Entendeu? Já é um estudo direcionado. É um estudo muito direcionado, não é um estudo livre. Direcionado pelo mundo acadêmico. Coordenador da matéria. Exatamente. Eles estudam, né, por conta disso. Agora, hoje em dia não tem mais desculpa para a pessoa falar assim, eu não sabia. A melhor série que eu vi até hoje, que explica todos os detalhes do porquê que a Bíblia é como é do History Channel. Se em português a pessoa digitar History Channel e Bíblia, vai sair documentário de historiadores falando com muitos detalhes a respeito disso tudo. E mesmo assim? Não adianta. Porque existe uma coisa chamada medo. O medo tem dominado o ser humano há muito tempo e vai continuar dominando. E você acha que esses que estudam essa outra linha, né, que estuda muito, mas direcionado, também está no medo? Que eles também pertencem a outro tipo de igreja, você acha? Não, eles não estão no medo, eles estão na sombra. Ah, é diferente. Diferente. Então. Esses não têm medo. Ah, tá. Esses caras não têm medo. Esses estudiosos aí. Sim, esses estudiosos acadêmicos, eles têm problema com sombra. Ah. E a sombra é muito fácil de você manipular a pessoa pela sombra. Tem pessoas que são manipuladas pelo medo, outras são manipuladas pela sombra. Mas dentro da sombra não tem o medo? Não? Não.
O medo é uma coisa mais primária. O medo é primário. A sombra já é mais articulada. A sombra é articulada. A sombra é muitas vezes de uma natureza intelectual. Ela ocupa uma outra parte da psique. Entendi. É uma coisa mais complexa. Bem mais complexa. E essas pessoas, como elas são bem intelectuais, elas são... Claro, elas são manipuladas por isso. Entendi. Elas são manipuladas pelo seu sentimento de não pertinência. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Por isso que eles defendem tanto essa história. Sim. Fica em casa. Sim. Pela não pertinência. Porque todo mundo tem que fazer juntinho, né? Claro. E na questão de pela não pertinência, para você não ser um pertinente, eles vão precisar atiçar a sua sombra. Falar assim, puxa vida, você percebeu que você não é tratado com igualdade em condições XYZ? Ou porque você é escurinho, ou porque você é clarinho demais, ou porque você é muito alto, ou porque você é muito baixo. E começam a destilar um sentimento de inferioridade que você tem, fazendo você acreditar que você faz parte de um grupo que está sendo excluído, e exatamente por essa exclusão você precisa fazer alguma coisa. E aí você acaba entrando... Contra um sistema. Claro. Porque esse sentimento de não pertinência é outra condição embrionária do ser humano. Sim. Que se ela não estiver muito atento, ela é manipulada ou pelo medo ou pela sombra. Tem muito a ver com rejeição, né? Tem, claro. Bem primário. Sim. Todo mundo em algum aspecto na vida foi rejeitado. Todo mundo. E acho que especialmente quando isso ocorre no começo, né, da infância. Nossa, é terrível. Porque quando isso ocorre, acho que só na adolescência, você já tem tá mais formado, né? Claro. É mais fácil de você se resolver. Claro. Agora, quando você tem algum tipo de rejeição logo no começo, isso fica marcado, né? Marcadíssimo. E essa estrutura de manipulação, ela identifica qual é a sua sombra, qual é o tipo de rejeição que você tem. Entendi. E a partir disso você é manipulado. Isto sim é demoníaco. Sim, sim, sim. Isto sim, porque não tem ética, é feito no escuro. Sim. É feito na calada da noite o quê? Da noite da sua própria consciência. Esse tipo de pessoa que forra o mundo acadêmico, eles não estão ali para te trazer luz, eles estão ali para manipular. E as pessoas manipuladas, geralmente são jovens. Sim, sim. Eles são mega manipulados. E aí levantam as bandeiras falando sobre as diferenças sociais, as injustiças. Só que para esse tipo de manipulação acontecer, a pessoa precisa ser cegada espiritualmente. Por isso que tem a frase de que a religião é o ópio do povo. Certo. E só que quando se fala em religião, para esse movimento todo, que é de natureza sociológico, é religião e espiritualidade. Tudo isso aí é ópio do povo. Entendeu? Eu acho que seria religião e um Deus patriarcal, né? E um Deus patriarcal, sim. Porque eles são esses bem deuses adeptos. menores, os de Gaia, eles são adeptos, né? Eles são adeptos a todos os cultos étnicos. Étnicos, exatamente. Mesmo porque esses cultos étnicos, para eles, quanto mais fragmentar e conflitar, melhor. Então são bem Fragmenta fragmentados. e conflita, né? fragmenta e conflita, fragmenta e conflita. Muitos deuses, bem Sim, fragmentados. É assim. Fica mais fácil de manipular uma Claro. pessoa fragmentada. É a manipulação. Então, os sistemas estão manipulando, hoje em dia, agora nesse processo de quarentena, manipulando as pessoas pelo medo. Sim. Né? Pelo medo. E de pertencer, todo mundo juntinho fazendo igual. Agora, nas condições macro, as pessoas são manipuladas pela condição da sombra mesmo. Ou seja, se você conhece a sua sombra e identifica o teu medo, ninguém te manipula mais. Ninguém manipula nunca mais. E o sistema tem medo disso. Dessas pessoas. Sempre vai ter medo. Que são livres. Que são livres. Porque aí o sistema deixa de ter necessidade de existir, né? Exatamente. Dissolve o sistema. Dissolve o sistema, dissolve completamente o controle, né? Eu vou dar uma pausa aqui para nós fazer a trilogia. Tá.